Jesus. Amém. Eu queria ler com os irmãos. Confesso aos irmãos que eu fiquei, essa semana eu pedi a um irmão, falei, irmão, me arruma um livro de missões, alguma coisa para eu poder ler, para eu poder chegar lá e passar para os irmãos. Eu não consegui na casa do irmão pegar o livro. Onde que ele conseguiu? Aí ele me ligou, pastor, vem aqui, eu não pude, não consegui. Mas eu encontrei com uma irmã também, que ela prega em vários lugares a respeito de missões, uma amiga nossa. E eu falei, irmã Margarete, dei uma carona a ela e falei, irmã, me arruma alguma coisa. Ela, não, passa lá que eu vou preparar lá para você. Também não consegui estar com a irmã. E hoje, quando foi 3 horas assim, eu falei, não, eu tenho que ir para casa, que eu tenho que ler alguma coisa, irmão. E fui, cheguei lá em casa, e o celular só pega se estiver lá no quarto dos fundos, e eu lá no outro quarto, aí tocava, eu corria, ia lá. Eu falei, Senhor, eu só consegui anotar isso aqui, mas amém. Eu acho que é isso que Deus queria, para o meu coração, para o teu coração. Amém? Amém. Então nós vamos ler o tema que os irmãos escolheram, e quando eu prestei bem atenção numa palavra, glória a Deus, Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Suporta as aflições. Aí é o que Deus me deu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-o. Mateus 16, 24. Eu estava lá em casa e eu estava pensando a respeito de missões, e normalmente, pelo menos comigo, eu acho que com a maioria acontece, quando se fala assim, essa palavra missão, né? Missões, junta de missões, alguma coisa de missões, a gente imagina uma viagem, talvez, África. É um nome muito falado, é África. A maioria dos lugares que eu vou, que tem alguma coisa relacionada a missões, o que passa no telão são pessoas na África, pregando na África. E eu estava pensando, falei, bom, realmente os irmãos lá necessitam de muitas coisas, principalmente de Deus. As pessoas sofrem demais. Mas dá a impressão também que ser missionário é só se viajar. Não digo todos, mas pelo menos na minha mente sempre foi assim, entendeu? Uma grande viagem, né? Eu, quando novo convertido, era assim que eu pensava. Vou viajar, vou para o aeroporto, vou pegar um avião, né? Vou desembarcar em tal lugar, e lá eu vou pregar o evangelho, e as pessoas vão se converter, vai ser uma bênção. Mas aí a gente começou a fazer esse trabalho, e eu comecei a ver a necessidade tão próximo de mim. Às vezes a gente vê as reportagens na televisão, do lado da Bahia, Nordeste, lugares aí, aqui dentro do Brasil, ainda existe crianças que são enterradas no seu próprio quintal, aqui no Brasil, de fome e de sede, dentro do nosso país. Em lugares que as pessoas são extremamente idólatras. As pessoas naquela miséria, morrendo, seus filhos morrendo, seus animais morrendo. E eles apegados a algo que nós conhecemos, que não tem nada de Deus ali. E eles estão apegados àquilo ali, aquele gesso, aquela madeira. E acreditando naquilo ali, a vida sendo derrotada.
E nós temos essa palavra de vida, nós temos uma palavra que pode mudar a vida daquelas pessoas. Então, vejo uma necessidade sim fora do país, eu sei que existe. Mas não consigo eu me ver, não sei amanhã o que Deus vai fazer na minha vida, mas quando eu olho da necessidade aqui, eu não consigo achar espaço para mim ir. Eu, Robson, eu estou falando a mim, né? Eu não consigo dar conta direito nem do que, ainda do que Deus me deu, ainda tem muita coisa que Deus ainda quer que eu faça. Eu estava falando com o irmão essa semana que as pessoas chegam lá na casa de recuperação e eles dizem para mim, Robson, puxa vida, o que você faz, rapaz, caramba, né? Tremendo isso aí, poxa, como é que você consegue? E eu fico olhando assim, engraçado, Deus não fala isso para mim. Quando eu me aproximo de Deus e para poder fazer algum questionamento, para pedir alguma coisa para Deus, sabe o que Deus faz comigo? Deus me mostra mais trabalho. Sinceramente. O que eu tenho ainda que fazer. Eu estou chegando querendo ouvir de Deus isso que as pessoas falam para mim. Você merece um refrigério, né? Você, puxa vida, você está trabalhando a beça, né? Você merecia umas férias, você merecia, né, um salário, você merecia isso e aquilo. Mas não é isso que Deus fala comigo, não. Deus mostra, olha, tem a casa de recuperação de homens, estamos lutando para fazer de mulheres. Quando tiver de mulheres, tem que abrir outra. Agora eu quero que você volte a levar sopa na rua. Você parou por quê? Quantas vezes você foi alimentado quando você estava lá? E por que agora você parou? Então Deus não me dá essa moleza não. E eu sei por que também. Eu sei que existe muita necessidade. A gente está aqui agora, graças a Deus. Nos alimentamos, né? Estamos limpos. Temos um endereço. Mas tem muitas pessoas que não têm um endereço. Eu posso falar aqui que eu sei que os irmãos não se incomodam com isso, os irmãos da casa de recuperação, porque a minha história é a mesma. A minha família, que eu posso falar para vocês aqui, a minha família é minha filha. Entendeu? O álcool levou meus 2 irmãos que eu tinha. O câncer levou minha mãe. Meu pai, não sei nem se é vivo, não conheço. Então a minha vida é eu, a obra de Deus, e minha filha que casou agora. A gente se vê quase todo dia só. E minha família é a família de Deus. Minha família é vocês que estão aqui. E eu te digo o seguinte, eu não sinto falta. Não sinto falta. Eu me alegro no meu coração nas coisas de Deus. Eu me alegro no meu coração na vida dos irmãos, de saber que eu sou útil a alguém. É isso que me alegra. Porque eu sei também, irmão, que tudo vai passar, que tudo é passageiro. Vai ficar tudo aqui. Colossenses capítulo 3 diz que se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O alvo é Cristo. E o alvo de Cristo são as almas, são as pessoas. Às vezes eu traço na minha mente, posso traçar na minha mente tantos objetivos, tantas coisas. Mas às vezes eu não traço dentro da minha mente o objetivo no meu coração das almas. Seu marido está salvo, seus filhos estão abençoados, sua casa está abençoada. Amém? Mas e as outras vidas? E as outras pessoas? Quando Deus diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus está dizendo para mim que se eu quero estar com o sapato limpo, com a camisa limpa, eu devo desejar isso também para o meu irmão. Se eu estou alimentado, eu também devo desejar isso para o meu irmão. Tão simples assim. Então, como eu disse no início de eu não ter muita letra, essas coisas assim, eu também não me importo muito não, porque eu acho que a verdade é simplesmente essa. Jesus foi tão claro, Jesus foi tão transparente. O evangelho que Jesus pregou, todo mundo entendia, pescador entendia, né? Quem trabalhava na lavoura entendia. Os
Os doutores entendiam o que Jesus falava. Que era uma linguagem única. E a linguagem que o crente tem é essa: amor. Missão é amor. Quem é que vai sair da sua casa numa noite como essa para entrar dentro da favela para pregar para um traficante? Amanhã um dos nossos irmãos ali, junto com a comitiva lá dos outros irmãos de Parada Angélica, vão estar pregando no baile. Toda semana os traficantes lá abrem um espaço para os crentes. E a gente está se organizando para ir lá louvar o Senhor. O irmão estava conversando isso agora mesmo, né? Ele estava falando: pastor, você vai lá amanhã? Eu falei: não vou não, eu quero preparar um playback bacana para a gente chegar lá e o baile para dentro da favela. Os irmãos subir lá no púlpito e falar de Jesus. Porque o dono da favela era desviado. Ele esteve lá esse dia na porta lá da casa de recuperação, desligou a moto, nós ficamos conversando. E ele era presbítero da Assembleia de Deus e hoje é o dono da favela. Então, eles abrem espaço. Então, esse momento que a gente vai lá é por quê? Por amor, irmão. Tão simplesmente. De você ver aquele jovem lá se drogando. Como a gente passa todos os dias, querendo ou não, eu sempre estou passando por lá. E a gente passa e a gente vê aqueles jovens com as armas. Quem não conhece, quem não tem intimidade, talvez até tenha medo. Eu estava hoje no carro com o irmão, aí estavam todos eles assim, eu falei: não, irmão, eu passo, só falou, irmão, ô irmão. Aí eu, olhando assim, eu falei: dá pena, não dá? Ele dá pena. Enquanto alguém tem medo, a gente se olhar com um olhar mesmo de amor mesmo assim, você olha e tu tem pena. Tu sabe que a qualquer momento ele vai morrer. E lá a gente ouve muitas dessas notícias. Sabe fulano, aquele que ficava lá no radinho, isso aí, morreu. Ah, não sabe aquele outro que está fuzilado, não sei o que, aquele dia? E morreu. Ah, não sabe aquele outro que está preso. Então a gente sabe que eles estão vivendo uma vida de derrota, uma vida de desgraça. E vou dizer mais para você, irmão. Muitas das vezes, você passa por aquele jovem lá, a gente não sabe, mas dentro do coração dele está assim: Jesus, me livra, me tira daqui, me dá uma oportunidade de sair disso. Como eu estou dizendo para os irmãos desse dono lá, você tem que ver a expressão do rosto dele quando você começa a conversar com ele, Jesus. Ele para para te ouvir. Qualquer um de vocês, se parar para falar de Jesus para ele na hora, para tudo. Ele vai baixar a cabeça para te ouvir. E não pense que tem palavra assim de amorzinho, não, né? Tem, Marcelo? Palavrinha de amor? Tem palavrinha de amor lá? Não tem palavrinha de amor. Poxa, Jesus te ama, tem. Não é isso não. Não, irmão, você precisa se consertar. Você precisa mudar de vida, irmão. Tu vai morrer, meu irmão. Se tu ficar assim, você vai morrer. Eu passei um tempo da minha vida atrás das grades. Eu passei 6 anos e 7 meses preso. Antes de ser mendigo, tinha feito várias coisas. E em algumas delas eu fui preso. E somando essa conta aí, foi isso. Em 2001, eu saí de lá. Na liberdade condicional. Jesus me abençoou. Eu saí de lá. Então, eu entendo esse lado também. Então, quando eu vejo eles assim, eu olho, eu vejo o sofrimento na face deles. Uma vez eu ganhei um jovem para Jesus. O Espírito Santo de Deus ganhou um jovem para Jesus lá no Esmeraldino Bandeira, em Bangu. E a gente estava conversando e ele aceitou Jesus. Mas era um jovem que não falava com ninguém, não conversava com ninguém. Ninguém dava nada para ele. Baixinho, paraibinha, branquinho. Aí depois eu vim saber a história dele. Ele falou: Robson, esse rapaz aí lá na Ilha do Governador, ele não usa droga, não bebe, não fuma cigarro, não faz nada disso. Ele só é chamado para picar as pessoas. Era só o trabalho dele na favela. Era só isso. Aí que eu fui ver onde é que eu estava. Eu falei: Jesus, só tu mesmo pode fazer essas coisas. E ele não falava com ninguém, só vivia quieto lá na comarca dele.
E ele aceitou Jesus, ele começou a se abrir, começou a conversar com as pessoas. Sabe, irmão, então, o que falta é eu e você, é só isso que falta. O que falta para o traficante entrar para a presença de Deus, o que falta aquele menino cracudo entrar para a presença de Deus, é eu pregar, é eu ir até ele. Teve um menino lá em Parada Angélica, que eu estava na lanchonete, não sei se a minha filha estava, e alguém chegou lá e me chamou. Falou: irmão Robson, eu queria que o senhor viesse aqui para o senhor dar atenção ao meu sobrinho. E eu fui lá na praça de Parada Angélica. Eu fui lá, quando cheguei, estava um menino sentado assim no meio-fio, como os outros chamam de cracudo, né? Mas ele era dessa finura assim, igual aqueles meninos lá da Etiópia, né? Magrinho, entendeu? E ela falou assim: fala para ele o que você quer. Aí ele virou para mim, eu não vou conseguir falar exatamente como ele falou, não, mas ele, um bebezinho falando, sabe? Ele: pastor, o que eu queria era deixar de fumar maconha, fumar crack, porque eu quero sair dessa vida, porque as pessoas ficam usando o meu corpo na rua para poder me dar crack. Sabe o que é isso? Um menino, 13 anos. As pessoas usavam o corpo dele para poder dar uma pedra de crack para ele. Os irmãos conhecem, porque de vez em quando ele vai lá. E era menor de idade, e eu me deparei com aquela situação, e as irmãs que estavam lá comigo falou: mas pastor, ele é de menor, vai levar esse menino para lá, isso vai dar problema para a gente. E eu olhei assim, não, perdão, antes de levar até lá, isso veio na minha mente. Eu falei: cara, ninguém vai aceitar isso, ninguém vai concordar comigo, levar um menor para lá, isso vai dar problema. Mas aí eu tive uma ideia de Deus, eu peguei ele e falei: vem cá comigo. Aí levei ele lá, peguei um açaí, dei a ele e falei: fala para as irmãs aí o que você quer. Aí ele falou, do mesmo jeito que falou comigo, falou para elas: tia. Aí contou a história: o que eu queria era isso. Aí as irmãs desabaram de chorar. Aí eu falei: obrigado, Jesus. Que agora o que elas vão dizer? Eu falei: irmã, posso levar para a casa de recuperação? Pastor, a gente vai estar orando pelo senhor. E eu levei ele para a casa de recuperação, sem poder, porque ele é menor de idade, naquela situação que ele estava. Um dia eu vou levar ele lá, pastor Lázaro, lá na igreja. Esse menino, que agora ele está mais forte do que eu. Ele era aquele menininho desse jeito que eu estou falando para os irmãos. E ele ficou lá na casa de recuperação. Deus foi mudando a vida dele. Deus foi mudando a vida dele. Mudando. Se você vê ele agora, ele mora com a mãe e o pai, ajuda o pai, trabalha, vai para a igreja, está estudando. É uma benção. Essa semana eu fui brincar com ele. Eu falei: irmão, e a varoa? Já arrumou a varoa para casar? Não, pastor, não. Agora eu quero buscar o Senhor, eu quero estudar, eu quero refazer a minha vida, pastor, e tal. Depois eu penso nisso, né, pastor? Para me poder casar, eu tenho que primeiro ter uma estrutura. Tá? Eu fiquei olhando assim, até hoje eu me emociono. Sabe? Então, essas coisas assim que não se fala com letras. Você não tem como estudar isso, mas você tem como fazer isso. Eu pergunto para você: o que eu fiz demais? Eu não fiz nada demais, irmão. Eu ouvi uma voz me chamando: vem ser missionário, vem fazer a missão. Aleluia. Deixa meu Espírito Santo te usar. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E muitas pessoas que estão reunidas lá dentro, sim, mas poucos são aqueles que realmente querem ir lá. Eu quero que você vá. E eu só falei: Senhor, eis-me aqui. Então, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Não, na hora certa eu vou te dar a palavra. Não se preocupa com isso não. E é isso que Deus tem feito na minha vida. Mas eu vejo que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Batista, presbiteriano, metodista, renovada, desrenovada. A gente está falando de amor. A gente está falando de um sentimento divino.
que sai de dentro para fora. Que é algo que quando você se depara com a situação, você não enxerga sexo, cor. Você olha a alma, sabe? Você se vê naquele ser humano ali. Você, não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito eu estar morando na minha casa, direitinho, bonitinho, e ele está passando por isso não. Ainda que ele não queira, mas eu vou tentar e vou lá falar com ele. Porque eu tenho certeza que todos aqui, irmão, todos nós, se deparamos todos os dias com uma situação parecida com essa. Quando você passa e vê uma pessoa caída, e você passa de largo, se você já leu a palavra, você vai lembrar lá da parábola do bom samaritano? Você vai se enquadrar nisso. Eu falo isso para você, mas eu muitas vezes, mesmo fazendo essa obra, eu faço isso. Sabe porque às vezes estou com pressa. Entendeu? Às vezes a lotérica já vai fechar e eu tenho que chegar lá a tempo. Então, tantas coisas. Ou o irmão está indo para a faculdade, o outro vai perder o ônibus, está no horário, e tantas coisas. Então, a nossa vida, o corre-corre, as coisas, né, da nossa vida, às vezes não permite que a gente pare naquele momento. Mas talvez se você parasse, aquela vida deixava de sofrer naquele dia. Aí a gente vê lá essa parábola do bom samaritano. A gente vê que o levita viu o homem caído no chão, machucado, tinha sido roubado, e ele passou de largo e foi embora. E veio o sacerdote, um homem religioso, cheio da unção, cheio do poder, mas passou de largo. E veio o samaritano, com quem os judeus nem se davam, e esse parou lá e deu atenção. E pegou aquele homem, colocou no seu animal e levou para a hospedaria. Então, quando isso acontece, eu me lembro dessa palavra. E eu peço perdão a Deus, Senhor, me perdoa, meu Deus. Quando eu disse para você que Deus não me dá folga, essa é uma delas. Então, como é que eu vou viver, então? Todos eu vou ter que parar, Senhor, e Deus faz silêncio. Deixa comigo para me pensar. Você vai passar, vai deixar? Você que sabe, então. Deus me cobra assim. Eu sou feliz por isso, porque Deus me cobra assim. Eu peço muito a Ele que me dê graça, que me dê força, para que eu possa continuar. Eu sei que Deus me trouxe aqui essa noite. Eu tenho certeza disso. Porque Deus quer que você faça isso. Deus quer te usar. E não tem coisa mais tremenda do que isso, não. Quando você faz parte disso, quando você faz parte da salvação de uma vida, de alguém que está sofrendo, perambulando, sendo amassado, pisoteado por Satanás, que é o nosso inimigo da nossa alma, levando uma pessoa para o inferno, e a gente vê e não fazer nada. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo, então? É óbvio que existem diversas formas de fazer missão. Essa é uma delas. Eu estava até conversando com a irmã antes do culto, né? E é uma coisa que eu sempre falo, que nem todo mundo talvez tenha essa facilidade que nós temos. Talvez nós viemos de lá e para a gente se torna um pouco mais fácil. Isso eu tenho certeza, né? Mas quem não faz, ajude quem faz, né? Como eu posso ajudar? Posso ir contigo, né? Eu nunca fui, não sei nem o que fazer, mas eu queria fazer. Sem precisar de sala de aula, de nada disso não, entendeu? De você ir fazer e falar assim, eu não sei o que falar, e Deus usar os teus lábios, usar a tua boca. E daqui a pouco aquela pessoa está de pé e você olhar assim e falar, glória a Deus. Eu ia trazer o Lucas aqui, hoje ele estava até dentro do carro, mas como ele tem que trabalhar amanhã,
eu mesmo decidi, falei, Lucas, é melhor tu ficar em casa então. Fica em casa que amanhã, 4 horas da manhã, você vai levantar. Mas ele era um traficante de Caxias, ele, da Vida Ideal. E ele chegou lá na casa de recuperação com chinelo, uma camiseta e uma calça. Só. E os problemas. Nós acolhemos ele. Já tem 4 anos. Ele está com a filhinha de 5 meses, casado, já mais de 1 ano casado, quase 2 anos de casado. Comprou uma casa. Nem eu tenho casa própria ainda, ele já tem. Casa própria, trabalha de carteira assinada. Dá uma benção. Obreiro da igreja. A congregação que é do lado da casa dele, ele que dirige, o pastor deixou ele dirigir na igreja. E era só um traficante. Sem documento, sem nada. É isso que Deus faz. Mas pergunta o que é que eu fiz. Eu não fiz nada, irmão. Eu só coloquei minha vida na mão do Senhor. Vai, Senhor. Os irmãos me perdoam ficar falando só de mim assim. Eu estou falando de mim porque eu acho que é prático. Isso que a gente faz é uma coisa prática, entendeu? É só fazer. É só dizer, eis-me aqui, pronto, acabou. Eu sei que não é fácil porque a palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. A mensagem que os irmãos escolheram fala de aflição. O Senhor está dizendo que se a gente quiser seguir Ele é para pegar a cruz e seguir. Então, a gente entende logo, de imediato, que não é fácil. Mas não, realmente não é fácil. Eu estava lendo um texto hoje, no Novo Testamento, que o Senhor mandou os 70 discípulos. E depois Jesus mesmo falou para eles, olha, na hora que quando vocês foram, eu vi cair do céu como um raio na terra. Satanás. Aí eles vêm contando a história. Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio, no teu nome nós curamos enfermo, no teu nome nós fizemos tudo isso. Aí Jesus disse para eles, olha, não se alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos lá no céu. Sabe as respostas de Deus? Como eu estou falando para mim, as respostas de Deus para mim. Eles chegaram lá contando isso tudo, e Jesus falou, não, isso não quer me dizer nada. O mais importante é que a vida de vocês, o nome de vocês estejam escrito lá. Que naquele grande dia, depois de tudo isso que vocês fizeram aí, vocês vão morar lá. O que adiantaria também fazer tudo e não ir morar lá? Missão é difícil. Requer entrega. Mas poucas são as pessoas, irmãos, que querem se entregar. Poucas são as pessoas que querem doar-se para o reino de Deus, para a obra de Deus. Eu me preocupo com a minha vida, eu tenho meus afazeres, eu tenho tantas coisas para resolver na minha vida. Mas e as almas? E as pessoas? Hoje, quando eu estava lá, tentando achar alguma coisa, Deus me fez lembrar de uma passagem de alguns missionários. Jesus estava numa casa, estava muito cheio, não tinha como entrar naquela casa. Havia um homem numa maca, doente, paralítico, e se apresentaram alguns dos seus amigos, vendo a situação dele, entenderam que se levassem ele a Jesus, Jesus curaria ele. E como fazer isso? Se não tinha como chegar até Jesus. Os irmãos conhecem a passagem e o que Jesus fez, ou o que eles fizeram. Abriram lá o telhado. Imagina a dificuldade que foi isso. Subir no telhado sozinho já é difícil.
Imagina subir no telhado com um homem numa maca, com muito cuidado para não machucar ele, abrir o telhado, arriar ele lá próximo a Jesus. Além de tudo isso, muita fé, muita convicção de que realmente ele seria curado. Porque já imaginou a frustração desse homem, se não acontecesse nada, depois de todo esse vexame, todo mundo vendo ele sendo colocado lá, já pensou que vergonha seria isso? Tanto para quem levou, quanto para o próprio homem. E Jesus curou aquela pessoa. Eu estava lá na praça, mendigando já há um ano ali, em Quebetá, morando na rua, e 2 amigos meus, o Robson e o Paulista, eles sumiram durante um tempo lá da rua. E a gente notou a falta deles lá. Pois bem, um belo dia, eu já estava cansado, já não aguentava mais aquilo. Meus pés já tinham dado bicho. Eu já não estava conseguindo mais levantar. Porque enquanto estava dando para me levantar, eu ia lá nos quiosques, pedia dinheiro aos outros, pedia para pagar alguma coisa para comer, ia na lanchonete. Mas agora eu estava numa situação muito difícil, porque eu já não estava andando. Como é que eu ia correr atrás de alguma coisa? Aquele restaurante Quilorango lá, eles dão comida depois de 3 horas, assim, mais ou menos. Eles doam lá o restante da comida lá pro pessoal. E eu ficava naquela filinha ali mesmo, naquela mesma fila. Só que eu não estava dando nem mais para mim ir lá. E eu ficava lá sentado, ou deitado no banco da praça. Às vezes chegava um dos amigos, tinha misericórdia, e chegava lá, aqui, Rosa, trouxe para você. E outros não, ele tem que correr atrás, tem que se virar. Não quer ficar aí deitado. Mas eu já não estava mais aguentando andar. Eu já estava defecando na roupa, já estava urinando na roupa. Ninguém queria ficar mais perto de mim. Então só faltava morrer. Eu estava ali, eu não aguentava com aquele odor do meu próprio corpo, mas eu também não conseguia levantar, eu não conseguia mais que ninguém me levasse até um lugar para mim ir no banheiro. Então eu estava ali daquele jeito. Mas só que tem um porém, como eu disse aos irmãos, que às vezes a pessoa está lá, o traficante está lá, mas ele está pedindo ajuda. Eu estava ali, mas eu estava pedindo ajuda a Deus, porque era o único que ainda acreditava em mim. E eu tinha certeza disso. Eu estava ali, Jesus tem misericórdia. Eu não aguento mais isso. Me tira daqui. Mas como sair? Como sair dali? Algumas casas de recuperação que a gente conhece, tinha que ser pago um valor lá. Quem ia pagar para me ficar lá? Como? E quem ia me levar? Então eu estava ali naquela situação. Mas olha o que Deus fez. Assim como esse jovem pegaram esse homem e levaram lá para cima do telhado, eu estava um dia de manhã, nesse dia eu andei até lá perto da rodoviária. Estava eu e um outro senhor que ainda fica lá até hoje, o Joel. A gente estava sentado lá, perto da banca de jornal, passei a noite inteira acordado. A cachaça acabou e a gente ficou ali, sentado. Amanheceu o dia, eu consegui andando devagarzinho até lá, sentei lá na outra praça do Correio e fiquei lá sentado de cabeça baixa, tremendo demais, querendo tomar uma cachaça, querendo fumar um cigarro. E de repente se apresentou 2 jovens diante de mim, eram umas 6 e pouca da manhã. Eles estavam vindo para buscar pão, aquele pão que doava ali da Nube ali, e eu estou ali. Quando eu olhei para cima assim, eles falaram: Robson, você está conhecendo a gente? Eu olhei, falei: conheço. Só que eles estavam diferentes, estavam mudados, estavam bem vestidos, cabelo cortado, né? Com outra aparência. Aí eu olhei e falei: conheço. Então eu sou o Robson, esse aqui é o Paulista. Eu falei: sei. Olha, Robson, o pastor mandou a gente vir aqui e ele falou que se você quisesse, era para a gente te levar para a casa de recuperação. Você quer ir? Eu olhei para eles assim, na mesma hora como hoje, eu lembro, eu olhei para os meus pés assim, inchado, aquelas feridas. Eu olhei para eles e falei: querer até quero, mas como é que eu vou? E eles disseram assim: não tem problema não,
a gente leva você. Sabe? Eu estou falando o que aconteceu comigo. Deus usou pessoas para fazer isso. Como aquele hino que nós cantamos. Deus enviou amigos. Deus tirou pessoas ali, da onde eu estava, limpou, levou eles de novo lá para me buscar. Sabe quanto tempo eles tinham de crente? Não tinha 2 meses de crente. Ué, mas pastor, 2 meses dá para formar missionário? Tem que ser 4 anos. 2 meses dá. De hoje para amanhã dá. Sabe por quê? É porque é amor. Sabe? Quando eu cheguei lá na igreja, eles me levaram mesmo, literalmente. Me abraçaram e me levaram. Quem ia me abraçar? Eu tinha ferida em toda a parte do corpo. Todo o meu corpo. A minha cachaça tinha que ser bebida no copo separado, porque eu não podia beber no mesmo copo dos mendigos. Ou seja, eu era pior do que os mendigos. Se algum dia você que não conhece a minha história ali, você passar lá, naquele pessoal lá, naqueles comerciantes, você pergunta isso. Você lembra do Robson, o mendigo que ficava aqui? Eles mesmos vão contar a minha história para você. Então eu estava nessa situação. Era destacado dos mendigos, porque eu fedia demais, como se eles não fedessem, né? Só que eu era pior. Não podia beber no copo com eles, porque eu estava cheio de ferida e ia pegar ziquezira neles. Então eu era excluído do meio dos mendigos. E agora se apresentou essas pessoas e me abraçaram, porque eles sabiam o que era isso. E eles me levaram. Quando eu cheguei na igreja, lá no Buraco da Onça, pastor Amarildo, quando eu cheguei lá, as pessoas já sabiam o meu nome, já sabiam a minha situação. Sabe por quê? Eles ficavam lá assim: pastor, a gente está bem, a gente está aqui, mas e o Robson? O Robson está lá, o Robson vai morrer. Encheram a paciência do pastor, até o pastor liberar ele.